aqui, olha que letra bonita. Vou deixar o link dessa canção na descrição. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Lá pro final, ó. Voltará, foi seu corpo. Glória, glória, glória ao autor da minha fé. Belo, não? Glória, glória ao autor da minha fé. Enfim, deixar essa canção aqui na descrição. Bom dia, como está seu coração? Tudo em paz? Já orou, já leu a Bíblia hoje? Estava meditando em 1 João capítulo 3, versículos 13, 14 e 15. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Interessante que o contexto dessa carta, que o apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava, conhecido também pelo apóstolo do amor, ele quer combater várias heresias e também proteger as ovelhas daquela época, os cristãos daquela época. E havia muitos traidores infiltrados, pessoas que se aproximavam dos cristãos para ter informações e para fazer denúncias. E a preocupação aqui de João, eu acredito, que era tanto proteger os cristãos que estavam recém-convertidos, né, que haviam acabado de se converter, quanto também fazer com que os falsos, aqueles que estavam ali só para ter informações e denunciar, ou aqueles que estavam pensando em voltar para o judaísmo, porque havia uma certa segurança institucional para os judeus e para aqueles que adoravam os deuses pagãos daquela época. O cristianismo ainda estava começando, a fé cristã não tinha nenhum amparo político, institucional, enfim. Não era religião oficial, nem era considerada religião ao ponto de os cristãos serem chamados de ateus. Então eles estavam numa situação bem frágil. Se hoje em dia muitas pessoas têm medo de sofrer perseguição por defender a sua fé, imagina nessa época, onde não havia todos os direitos de defesa, não havia tantos cristãos influentes em tantas áreas. Eu creio que a fé genuína, a fé verdadeira, ela é provada pelo fogo, como escreveu o apóstolo Pedro. E o fogo da aflição, o fogo da perseguição, ele não é tão rápido quanto o fogo do martírio. O fogo do martírio, ele dura por pouco tempo,
É terrível, sim, é. Mas a perseguição que dura durante muitos anos, que como na época de Cristo e na época dos apóstolos, havia confisco de bens, havia cristãos perdendo propriedades, perdendo dinheiro, tudo por causa do amor a Cristo, do Evangelho. E eu imagino como os cristãos receberam essas palavras. Eu acredito que os falsos cristãos, ou aqueles que estavam pensando em abandonar a fé, foram duramente confrontados por essas palavras. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. O interessante é como se João quisesse deixar bem claro aqui que havia muitos ali entre eles que não faziam parte do reino de Deus, faziam parte do mundo e odiavam os cristãos porque não eram salvos. Veja, no versículo 8. No versículo 8, aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Eis aqui o novo nascimento, né? Isso é muito triste de falar, mas se você é pastor, tem 30, 40 anos, que é pastor, mas ainda é escravo da pornografia, da masturbação, ainda atrai a sua esposa com seu olhar e pensamentos. Se você ainda não venceu esses pecados, a resposta é simples: você não é nascido de Deus. Isso é muito duro de ouvir para algumas pessoas, mas é verdade. Se você, moça, ainda vive vendo pornografias, enfim, se masturbando, vive mentindo, vive vestindo de maneira sensual, vive em fornicação, fazendo sexo fora do casamento. Se você, cristão, que está na igreja e conhece alguém que não vence pecado, a resposta é simples: essa pessoa não é nascido de Deus. Olha que impactante, né? Versículo 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Olha que coisa confrontadora. Aí você me fala: nossa, mas eu nunca tinha visto esse lado de João, né? Porque muitas pessoas só conhecem aquele lado amoroso de João, né? O filhinhos, filhinhos. Mas só ama de verdade quem diz a verdade. E muitas pessoas hoje em dia no Brasil, de várias denominações, de várias igrejas, precisam escutar isso. O seu pai é o diabo. Você não nasceu de novo. E essas pessoas que não nasceram de novo são perigosas. Elas não são confiáveis, são traidoras. Para elas, durante uma época de perseguição, entregarem o pastor da igreja, entregarem os irmãos para serem mortos e presos, é daqui para ali. Ele não consegue ser torturado sem dizer nada, às vezes, para se livrar da dor e da tortura, dizendo mentiras até sobre os seus irmãos. Para poder, digamos assim, diminuir sua pena, ele inventa outras pessoas, inventa cúmplices, etc. Então é absolutamente compreensível o peso das palavras que João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aqui. É como se ele estivesse fazendo um limpa, tirando de perto dele todas as pessoas
que não criam na doutrina cristã e fazendo sumir, desaparecer de perto dele todos os falsos cristãos. E às vezes é necessário fazer isso mesmo. Às vezes é necessário dizer duras palavras para afastar pessoas que não nasceram de novo. E tem uma coisa que as pessoas não entendem, que o fogo purificador da perseguição é enviado soberanamente por Deus. Deus é soberano. E quando um pastor ele começa a pregar sobre nascer de novo, regeneração, ele não está querendo esvaziar a igreja, não. Ele está querendo que o povo viva em santidade, abandone todos os pecados, até os pequenos. Porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. E o juízo começa pela casa de Deus. Se o Império Romano oprimia a igreja no primeiro século, não era somente porque Deus queria dar recompensas através do sofrimento, não era porque eles estavam recebendo o glorioso privilégio de participar dos sofrimentos de Cristo. Não somente isso. É porque havia pecado também na época de João. Havia muito pecado. Gnósticos, pessoas que viviam na prostituição, pessoas que iam visitar os cristãos, mas tinham amantes, viviam em prostíbulos, viviam de maneira desonesta em seus negócios. E muitos ainda mantinham contato com pessoas da sinagoga que odiavam os cristãos. Estavam ali um pé na sinagoga, um pé na comunidade dos cristãos. Estava, quem sabe, um pé no Estado, no governo, no Império Romano, e outro pé ali dentro da comunidade dos cristãos só para coletar informações e ver: será que vale a pena mesmo morrer por esse tal de Cristo? Ou será que é melhor continuar a minha vida sem religião? Então, essa mensagem é atual e necessária nos dias de hoje. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode, é impossível continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Tem aquele exemplo maravilhoso do Spurgeon. Se eu não me engano, muitos homens também já usaram ele, do porco que está comendo lavagem, e de repente esse porco é transformado em um homem por um milagre, e ele vomita aquela lavagem e ele sai daquele lugar. Mesmo que ele seja enganado, volte ali a comer lavagem, ele não vai permanecer ali, porque a sua natureza não ama mais aquilo. O porco que rola na lama, come lavagem, rola na lavagem, sente prazer naquilo, aquilo é natural para ele. Mas o homem, mesmo que ele seja enganado, ele não vai permanecer ali. É como se o pecado fosse um vaso sanitário. Ninguém sente prazer em lamber o vaso sanitário por dentro, nem por fora. Ninguém sente prazer em beber a água dali. Assim também é o cristão que nasceu de novo. Mesmo que fosse algo que não é proibido, lamber o vaso sanitário, ele não faria, porque a sua natureza tem nojo daquilo. Ele odeia aquilo, porque ele é nascido de Deus. E a sua nova vida, a sua nova natureza ama as coisas eternas e celestiais. Seria o mesmo que fazer um leão virar vegetariano. É impossível. Ele ama comer carne, ele ama aquilo. Então, que nós venhamos meditar hoje sobre vitória sobre o pecado e o quanto isso demonstra se nós nascemos de novo
ou não nascemos de novo. Eu te pergunto, você tem vencido o pecado ou você ainda é escravo dele? Quem é o teu pai? Deus que é santo ou o diabo que peca desde o princípio? Pensa nisso. Feito Lipas, tenha todos um ótimo dia.